Mais um dia de aula se iniciando. Vamos nessa. Nossa, já fiz um monte de coisa hoje. E ainda é 8 horas. E aí, moça, tudo bem? Tudo. E você, como é que tá? Se a pessoa Tá é bem. responsável, bora Beleza. tomar café, Brunão, Caio. A galera já tá ali no café. E é isso aí, galera. Eu vou tentar falar hoje um pouco sobre uma coisa que me ajuda bastante na faculdade, que é uma técnica para você aprender muito mais rápido e aprender conteúdos teóricos aí de um jeito mais fácil. Porque eu vejo que eu já tive muita dificuldade, principalmente em ficar estudando e não aprender nada de fato. Todo mundo já entrou, mano. Olha só, apareceu uma pessoa aqui rapidão. Nossa, peguei mó trânsito. Tá atrasada também? Você chega em 5 minutos aqui, ó. Calma aí. Então, antes de começar o vídeo, só vou ir pra aula agora, porque tem que ir pra aula, né, mano? 8h10 agora. E depois da aula eu continuo esse vídeo. Então até daqui a pouco. Bom, e por que eu resolvi falar sobre essa forma que eu usei pra estudar? Porque eu era aquela pessoa que, não sei se você já passou por isso, mas que estudava, ralava muito. E aí chegava no dia da prova, fazia a prova, achou que tinha ido super bem, aí ia ver a nota no final e acabava que a nota não era daquelas melhores, né? Então, aquilo me deixava desmotivado, porque eu nunca fui mais inteligente, mas eu só queria tirar a nota pra passar. Até porque na época da escola eu só gostava de desenhar e gostava de matemática. Então, era a única matéria que eu ia bem. Tipo, as outras, história, geografia, ia mais ou menos. Todas essas coisas aí, eu nem gostava de história. Enfim, só que teve um momento que eu tava na faculdade, agora eu tô na faculdade, e que eu precisava de um jeito que eu pudesse tirar notas o suficiente pra passar e ficar com folga. Ou seja, a média era 6, hoje a média já é 7. A média era 6, eu precisava, tirar 8, 9 e ficar de boa, sabe? Precisava tirar uma nota com folga, né? Embora a média fosse 6, eu queria folga porque eu não queria ficar me preocupando, sabe? Com DP, essas coisas. E aí eu usei esse método, né, pra estudar. E aí, quando eu fui implementar ele, eu fui, bem na época que eu tava com uma DP. Eu tinha uma DP e era uma matéria que eu jurava que eu tinha aprendido. Sabe quando você estuda, você jura que você aprendeu a matéria, você vai fazer a prova e, você tem consciência de que você sabe, você escreve a resposta com toda a certeza do mundo. E aí chega na hora, nada acontece. A prova fica totalmente errada, você vai pegar a correção e é aquela monstruosidade que você já conhece. Enfim, aí eu comecei a fazer essa parada do estudo aí. E quando eu fiz a primeira vez, eu já senti que na própria aula eu já estava mais preparado para a própria aula, né? Então, eu não tinha o costume de estudar para a aula. E aí, como é um jeito muito fácil de você pegar e começar a assimilar as coisas na sua mente, é um jeito fácil de estudar, você não fica 2 horas estudando, você chega em 30 minutos, você consegue dar uma estudada e entender aquela parte do assunto, né? É claro que se a matéria for muito extensa, você vai precisar de várias estudadas, né, para poder chegar até o final da matéria. Mas uma vez que você consegue, acaba que, por exemplo, você estudando de pouco em pouco, eu estudando de pouco em pouco, chegou no final do semestre, na matéria que eu tinha tirado, acho que 2 e peguei DP, eu fechei, eu acho que com 9,5, 9,7. Nossa, esse dia foi da hora, porque eu fui a terceira melhor nota da sala. A terceira.
E claro que bateu aquele orgulho, bateu aquela felicidade e tudo mais. Então, é basicamente o seguinte. Droga, não dá pra pegar um papel aqui, não tinha nenhuma caneta, então eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou escrever no celular. Então, eu vou escrever aqui no celular os passos e vou explicando passo por passo o que você vai fazer. Então, passo 1, você vai pegar, por exemplo, uns 15 minutos e vai ler a parte da matéria que você está estudando. Então, já coloquei aqui, ó. Passo 1, ler a matéria que você está estudando. O passo 2 é você pegar e fazer mapas mentais. E eu sugiro um aplicativo para você fazer isso. Você pode fazer na mão. No começo eu fazia na mão mesmo, na folha de papel. Pegava uma folha sulfite e já era o bastante para estudar aquela parte da matéria. Então, você pode fazer isso, ou você vai pegar o aplicativo que se chama Xmind, que você encontra aí na internet, só baixar e começar a usar ele. Aí você vai fazer um mapa mental com os itens daquela leitura que você viu. Então, vamos supor que ele explica um assunto e aquele assunto é dividido em 2 ou 3 tópicos. Você coloca lá no mapa mental e aí você vai ter uma coisa, assim, mais simples de você visualizar. Você, além de ler, você vai ter escrito, tanto digitando ou escrevendo, né? Você vai ter uma visão, né? Uma coisa visual para você ler e visualizar como uma imagem. E aí você vai, tipo, assimilar as coisas muito mais fáceis. Ó, até coloquei aqui, ó, mapa mental. E depois que você fizer isso, o que você vai fazer? Você vai ajudar um amigo seu. Você vai pegar aquele amigo que está estudando a mesma matéria que você e vai falar: você já estudou tal parte do assunto? Tipo, eu tava estudando esse ponto aqui. Você já leu sobre o assunto? Porque eu tava vendo umas coisas aqui e vi algumas coisas interessantes. Aí seu amigo vai falar, tipo, é mesmo? Será mesmo? Provavelmente ele não vai ter estudado assim como você, porque você agora é uma pessoa diferenciada que estuda e nem que seja um pouquinho, né? Agora você já está começando a entender como é que você pode fazer para fixar o conteúdo na sua cabeça, porque o problema não é estudar, o problema é estudar às vezes do jeito que não é para você, porque existem diversas formas de estudar, mas talvez exista uma que não é para você e você está usando ela, que geralmente é o jeito normal que as pessoas pegam e ficam 4, 5 horas estudando e não aprendem porcaria nenhuma. Então, você vai pegar e ajudar um amigo seu explicando aquele assunto para ele de um jeito bem simples. Não precisa, tipo, ser um professor. Você vai explicar com as suas palavras, usa as suas gírias e fala tipo, fala beleza, fala mano, fala tudo isso junto com ele, porque ele vai entender melhor e você vai conseguir explicar de um jeito mais fácil, tá? Você não vai falar gíria na hora da prova, mas você já vai entender como é que a dinâmica daquele assunto funciona. E é isso que tem que gravar na sua mente, porque na hora da prova você consegue achar as palavras e trocar, colocar umas palavras legais para o professor achar bonito e tal, etc. Serve até para fazer, por exemplo, para você entender como funciona uma matéria de exatas, também serve. E, bom, basicamente esses 3 passos, deixa eu anotar aqui. Bom, ensinar um amigo aqui. E agora, a partir disso, você não... Por exemplo, imagine que é uma matéria muito extensa. Se você pegar e ficar explicando tudo para o seu amigo, fizer esse processo, tipo, todas essas vezes, você vai cansar muito. Então eu recomendo que você, por exemplo, faça frequentemente ler a matéria, fazer os mapas mentais. Faça isso frequentemente. Ensine o seu amigo de vez em quando. Então, às vezes é bom até você perguntar para o seu amigo sobre esse assunto, porque às vezes ele sabe o assunto. Quando você sabe que seu amigo estuda, tipo, tem os amigos que não estudam e tem os amigos que estudam. Você vai lá naquele amigo que estuda, pede para ele te explicar aquela parte da matéria, tira alguma dúvida com ele, enfim. Você vai fazendo isso de vez em quando, né, ensinar alguém. Por quê? Porque vai ser... Geralmente eu costumo fazer isso no final do semestre, porque tem um monte de gente que não consegue, tipo, estudar, não consegue tirar uma nota legal e tal. E aí acaba que não vai bem na matéria.
simplesmente porque a pessoa não estudou, enfim, e aí você vai lá e dá uma ajuda para ela, mesmo que simples, explicando de forma simples, e você acaba aprendendo muito mais fazendo isso. Outra coisa que você pode fazer, ao invés de ensinar alguém, se você for muito introvertido, não quiser falar com ninguém, é você pegar e fazer o seguinte: você vai abrir o seu Word e vai escrever a matéria como se você estivesse escrevendo um texto para um amigo no chat do WhatsApp, no Facebook, enfim. Por quê? Com palavras simples. Porque fazendo dessa forma, você vai estar explicando para você mesmo o assunto de forma simples, ao invés de explicar para alguém. E você vai estar colocando em ordem todos os pontos que você viu na matéria. Aí você vai começar a encaixar aqueles pontos do mapa mental de uma forma organizada de uma vez só. Eu fiz muito isso na época, principalmente que eu tinha essa DP aí. Hoje eu não tenho mais DP nenhuma. E vamos manter assim até o final, se tudo der certo. Então, tô finalizando o vídeo agora. Espero que você tenha curtido. Vamos nessa aí que agora o dia só tá começando. Espero que você tenha curtido. Espero que esse vídeo tenha agregado alguma coisa pra você. É o método que eu usei pra estudar e uso até hoje, fazendo esses pontos, tipo, frequentemente alguns temas. Frequentemente eu faço, tipo, mapa mental. Às vezes eu leio e faço mapa mental e escrevo no Word ensinando talvez a mim mesmo, enfim. É isso, tamo junto, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com um amigo e deixa aquele like, comenta, faz tudo aí que tem que fazer, tamo junto.